Como a gente viu na aula anterior, esse psi aqui, letra grega psi, representa que aqui eu tenho uma onda senoidal, um seno que se propaga no sentido positivo do eixo x, se propaga com velocidade v, no sentido positivo do eixo x, certo? Então essa equação representa uma onda ou uma perturbação se propagando no sentido positivo do eixo x. O A é a amplitude A da minha perturbação, certo? Que pode ser, se for uma onda na corda, essa amplitude é uma distância, em metro, né? Se for um campo elétrico, aqui é volt por metro. Se for um campo magnético, essa amplitude é em Tesla, certo? Você pode representar essa perturbação por um seno, essa onda, né? Ou perturbação por um seno ou por um cosseno, uma onda senoidal, né? E se essa onda viaja no sentido negativo do eixo x, a onda agora viajando no sentido negativo do eixo x, você troca aqui por mais, certo? Então, onda seno ou cosseno viajando no sentido positivo do eixo x, com velocidade v, então bota um menos aqui. Viajando no sentido negativo do eixo x, com velocidade v, você bota um mais aqui, certo? Então, observe que você pode colocar esse k, o número de onda você pode colocar para dentro, ó. K vezes x, K vezes V. Pronto, né? Essa onda aqui, essa primeira onda aqui. Eu vou colocar o K, ou o número de onda, para dentro do parênteses. K vezes x, KX. K vezes VT. K vezes VT. Certo? Vamos olhar para esse segundo termo aqui. K é constante, V é constante. K é número de onda, V é velocidade da onda, certo? Vamos ver o que é KVT. O K é 2π sobre lambda. O V é a velocidade da onda, que você pode escrever essa velocidade como lambda sobre t. Como é que você calcula uma velocidade? Distância por tempo. Você está aqui no oceano, passa uma onda de comprimento lambda, distância, divide pelo tempo que levou para passar, período. Então a velocidade é lambda sobre t. Então você vai trocar o v por lambda sobre t. E vai trocar o k por 2π sobre lambda. Pronto, está aqui, né? O k 2π sobre lambda, o v eu troquei por lambda sobre t. Aí você corta o lambda com o lambda. Ó. Corta aqui o lambda com o lambda. Cortou, né? Fica 2π sobre t vezes esse tzinho. O tzinho é o tempo. O tzão é que é o período. Certo? Então, lembrando que tzinho é tempo. Tzão é período. Ok? Ou seja, então o k fica 2π sobre tzão vezes tzinho. O kVt. Esse segundo termo aqui, né? Ó. Segundo termo aqui, né? O kVt. Aí você lembra que 2π sobre t é o ômega, frequência angular, certo? De maneira que você pode escrever esse segundo termo aqui como ômega vezes t. O segundo termo da onda, que é a parte que tem o tempo, né? Você escreve como ômega vezes t. Frequência angular vezes o tempo. Ou seja, você pode escrever a sua onda assim, ó. O segundo termo, que é o termo que contém um tempo, você escreve por frequência angular vezes o tempo, né? Certo? É só lembrar de trocar o k por 2π sobre lambda e a velocidade da onda por lambda sobre t. Corta lambda com lambda e lembra que 2π sobre t é o ômega. Então posso escrever a onda dessa forma aqui também, certo? Dessa forma que aparece muito por aí. Esse probleminha aqui do lado direito. A antena de um roteador Wi-Fi emite ondas de rádio com frequência 2,4 GHz. Encontre o comprimento da onda lambda e o período t. Então você tem uma antena de um roteador emitindo onda com a frequência dada, 2,4 GHz. Ele quer o comprimento da onda e o período, certo? Comprimento da onda, inicialmente. Vamos olhar para essa equação aqui, ó. V é lambda sobre t. Como eu sei que se trata de uma onda eletromagnética, certo? Já que é uma onda de rádio, você troca o V pelo C. C, certo? Que seja a convenção de velocidade da luz no vácuo, né? Troca o V pelo C, que é aproximadamente 300 mil km por segundo. Então, velocidade da luz, eu boto C. Lambda sobre T. Troco 1 sobre T pelo F. Ou seja, vou usar essa equaçãozinha aqui, ó. C é lambda F, certo? Essa mesma equação, lembrando que a velocidade da luz eu simbolizo por C. E 1 sobre T é F. Aí você isola nessa equação aqui, você isola o lambda. Já que eu quero lambda, né? C sobre F. Pronto? Isolo lambda. Lembra que lambda que C é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Velocidade da luz no vácuo, né? Que é o C, né? C. Dividido pela frequência, informação dada, ó, frequência. 2,4 GHz. Lembra de trocar o giga por 10 a 9, certo? Você vê essa palavra giga aí? Simboliza 10 a 9.
Então, frequência é 2,4, 10 a 9. Hertz, que é o inverso do segundo, né? Hertz e inverso do segundo é a mesma coisa, né? Corta 1 sobre segundo com 1 sobre segundo, fica só metro. Pronto, esse é o comprimento da onda em metros, né? 10 a menos 1 é 1 sobre 10, né? Então é esse número dividido por 10. 0,125 metros, ou 12 centímetros e meio, certo? Esse é o comprimento da sua onda. Usa essa fórmula aqui, isola o lambda, substitui o C e o F, certo? Lembra que isso aqui se trata de o quê? Uma onda de rádio. Essas ondas estão entre 1 milímetro de comprimento a 100 quilômetros. Então está dentro do limite das ondas de rádio, né? Comprimento entre 1 milímetro e 100 quilômetros, certo? Tem aplicação muito grande, né? Telefonia celular, satélite, radar, transmissões AM, FM, certo? Televisão, elas são emitidas também por estrelas, gases no espaço. Então as ondas de rádio aparecem muito na natureza, né? Certo? E tem uma utilidade tecnológica muito grande, certo? Bom, período. Período é o inverso da frequência, né? 1 sobre F. Você troca o F aqui por 2,4 vezes 10 a 9. Lembra de trocar o giga por 10 a 9, né? 9. Lembra que o Hertz é 1 sobre segundo, de maneira que esse segundo vai para cima. Ou seja, o período é em segundos. Dá esse número aqui, ó. Fazendo uma continha simples, né? Aí lembra que esse número aqui não está em notação científica. Por quê? Para que esse número tivesse notação científica, tem que ser um número entre 1 e 10 vezes uma potência de 10. Notação científica. Número entre 1 e 10 vezes potência de 10. O que é que você faz? Multiplica o número por 10, divide por 10. Isso, multiplicar e dividir para o mesmo número, né? Senão você altera o número original, né? Eu não quero alterar. Multiplicando por 10, a vírgula vai para frente uma casa. Esse número aqui fica entre 1 e 10. Fica 4,16, ó. Certo? Vezes 10 a menos 11, certo? 10 a menos 9 dividido por 10 a mais 1. Passo mais 1 para cima, menos 1, certo? Aqui está errado. 10 a menos 10, né? 10 a menos 9 dividido por 10 a mais 1. Passo 1 para cima. 10 menos 1. Fica 10 a menos 9 menos 1 menos 10. Pronto. Esse número aqui sim, está em notação científica. Notação científica. Um número entre 1 e 10 vezes uma potência de 10. Então, esse aqui é o período da minha onda. Certo? Então, dou a frequência, calculo o comprimento de onda, dividindo a velocidade da luz por o F. Informação dada, né? E a velocidade da onda é a da luz, C. Se trata de onda de rádio, onda eletromagnética, com comprimento entre 1 milímetro e 100 quilômetros, com infinidade de aplicações tecnológicas, certo? Outro probleminha. Aqui, a função de onda em uma corda é dada por essa equação aqui, ó. Psi, certo? Amplitude da onda, psi depende de x e t, amplitude em metros, cosseno de 2π. Aí dentro aqui de 2π você tem 4, que multiplica o x, aqui é a unidade, certo? Radiano por metro, e 20 que multiplica t, aqui é a unidade. Então esse 20 é uma frequência, né? Então, o psi é uma onda na corda, ou seja, a unidade do psi, aqui uma onda na corda, né? O psi seria uma unidade dada em altura, é uma altura, né? Então é dada em metro, centímetro, no caso aqui é em metro, né? Observe que a unidade do psi está contida aqui na amplitude, ó, na amplitude, certo? Isso porque o cosseno ele é adimensional, né? Como é que a gente define cosseno? Em um triângulo retângulo, cateto adjacente por hipotenusa, né? Divide dois tamanhos, então ele é adimensional. Então a unidade está contida aqui no 0,2. Determine frequência, período, amplitude, comprimento, velocidade e direção de propagação, certo? Vamos lá. A sua onda você escreve assim, ó. Observe que o argumento do cosseno tem um 2π. Então eu vou destacar o 2π aqui, ó. 2π sobre lambda, que é o K, como é que é a equação da onda? Amplitude, cosseno de K, 2π sobre lambda, x menos vt, certo? Ou seja, que é uma onda se propagando para a direita, ao longo do eixo x. Como eu quero destacar o 2π, por que destacar o 2π? Porque na onda aqui do problema, o 2π está destacado, ó. Está destacado. Então você faz, né? Coloca o lambda para dentro, ó, coloca esse lambda para dentro do parênteses, x sobre lambda, menos v sobre lambda t. Então eu coloquei o lambda dentro do parênteses. Isso porque eu quero destacar o 2π. Pronto, venho para cá. Fico com psi, a cosseno de 2π,
x sobre lambda menos. Quanto é v sobre lambda? Ora, v é lambda sobre t, certo? Então, v sobre lambda é o inverso do período. Ó, v é lambda sobre o período, t é o período. Então, v sobre lambda, passa o lambda para o outro lado, né? Ao lado do v, que é a velocidade. Então, isso aqui é o inverso do período. Então, você troca esse v sobre lambda pelo inverso do período. 1 sobre t. Pronto. Escrevi a equação da onda. A cara da equação da onda agora é a mesma dessa aqui, ó. Essa onda e essa aqui estão com a mesma aparência, a mesma cara. Ou seja, eu tenho amplitude vezes um 2π destacado. Ó. Um 2π destacado dentro do cosseno. Certo? Pronto. Com isso, você identifica logo, certo? Você identifica logo a frequência. Você observa que esse númerozinho aqui que aparece multiplicando o tempo é o inverso do período. Ou seja, a frequência. Certo? Repetindo. O número que aparece, se você comparar essa equação com essa aqui, ó, compare as duas. O número que multiplica o tempo, que é o 20, é o inverso do período. Ou seja, a frequência. Então a frequência é 20 Hz. A frequência da onda, 20 Hz. Isso quer dizer o quê? Que a onda na corda oscila 20 vezes por segundo. 20 oscilações por segundo. O período, que é o item B do problema. Frequência é o item A. Período. O inverso da frequência. 1 sobre 20. Lembrando que a unidade de frequência é segundo a menos 1. Certo? Segundo a menos 1 ou Hertz. Segundo a menos 1, você passa o segundo a menos 1 para cima. Segundo a mais 1. Ou seja, período em segundos. Segundo elevado a 1, né? 1 sobre 20 é 0,05. Período é 0,05 segundos. Ou seja, o tempo de uma oscilação na onda na corda é 0,05 segundos. Você está parado aqui no ponto fixo. Qual o tempo que você leva para fazer uma oscilação completa? Você está parado aqui no ponto fixo, digamos na origem. Certo? Aí passa a onda por você, na corda. Você sobe, desce e volta de novo. Ou seja, passa uma onda inteira. Qual o tempo que leva para passar? Um período, 0,05. Certo? Item C, amplitude da onda. É o número que multiplica aqui o cosseno. Compare as duas, ó. 0,2 metros. Essa altura máxima aqui, ó. Isso aqui é a onda que eu desenhei na corda, certo? Desenhei uma onda em um tempo qualquer. Certo? Amplitude é essa altura máxima aqui. Então ela sobe 0,2 e desce menos 0,2. Então a amplitude é mais ou menos 0,2. Então a amplitude é 0,2 metros, certo? O item D, comprimento da onda. Comprimento da onda. Ora, se você comparar essa equação com a da onda, essas duas, ó, o coeficiente do x é o inverso do comprimento. Tá aqui, ó. Número que multiplica o x, 1 sobre o comprimento. Então, olhando para cá, quem é que multiplica o x? 4. Então, 4 é o inverso do comprimento, certo? Qual a unidade? Radiano sobre metro. Ah, mas radiano, no fundo, não é uma unidade. Ele é adimensional, certo? A gente usa a palavrinha radiano, é só para identificar que se trata de um ângulo, mas ele é adimensional. Então, a unidade real disso aqui, ó, é o inverso do metro, ou metro a menos 1, certo? A unidade real desse 4 aqui é o inverso do metro. 1 sobre lambda é 4 a menos 1. Invertendo, lambda é 1/4. 1 dividido por 4. 0,25 metros. O inverso do metro a menos 1 é o metro. Certo? Então, o comprimento de onda é 0,25 metros. Certo? Então, aqui a onda desenhada na corda. O comprimento de onda você pode imaginar como a distância aqui, ó. O lambda. A distância entre dois máximos. Dois máximos consecutivos. É o comprimento da onda. O que é isso aqui? Essa onda aqui em um instantâneo. Certo? Em um tempo fixo, que pode ser o tempo zero. Item E. Velocidade da onda. Ora, V é lambda sobre T. Como é que você calcula a velocidade? Você está parado aqui no ponto fixo da corda, passa uma onda inteira por você. Em que comprimento? Lambda. Que tempo? Período. Divide distância por tempo. Comprimento por período. Tem a velocidade da onda na corda. Dividindo os dois, né? O lambda a gente achou. O período a gente achou, divide um pelo outro, dá 5 metros por segundo. Então, a velocidade da onda é 5 metros por segundo, ok? Direção de propagação, item F. Essa onda se propaga no sentido positivo do eixo X. Por quê? Compare essa equação com essa. Ou essa com essa aqui, ó. O coeficiente do T é negativo. O número que multiplica o T é negativo. Então, é uma onda que se propaga da esquerda para a direita, no sentido positivo do eixo X.
coeficiente do t é negativo, certo? Onda se propagando para a direita, sentido positivo do eixo x, certo? Observe que nessa figura aqui, ó, eu desenhei a onda no tempo zero. É só você vir aqui para a equação da onda aqui, ó, do problema, colocar o t0 aqui, ó. Fica 0,2 cosseno de 2π, 4 cosseno de 2π, 4x, ó, 4 vezes x, coloca o t0, 20 vezes 0. Isso aqui é 20 vezes 0, certo? Ou seja, isso aqui vai embora, né? 20 vezes 0. Fica 0,2 cosseno de 8πx. 4π vezes 2, 8πx. Certo? Isso aqui é um instantâneo da onda na corda. Você chegou no tempo zero, tirou uma foto da onda. Ela tem essa aparência aqui no tempo zero. Então, isso aqui é a foto da onda no tempo zero. Comprimento de onda, é o que a gente achou, né? No problema, que é 0,25 metros. Certo? Pronto. Aqui é uma fotografia da onda no tempo zero. Onda se propagando para a direita, sentido positivo do eixo x. Observe que você pode, se você olhar para essa equação aqui, isso aqui, o coeficiente do cosseno é um ângulo. É um ângulo, certo? Então, esse ângulo dá um giro completo no círculo trigonométrico e o cosseno é essa projeçãozinha aqui em vermelho, ó. Certo? Para você ter um ciclo completo, uma onda completa, o ciclo completo que eu falo é uma onda completa, né? Para você ter uma onda completa, esse ângulo, o coeficiente desse cosseno tem que andar aqui ângulo. Tem que dar uma volta completa, tem que dar 2π radianos, né? Lembrando que 8πx é um ângulo. Para que você descreva uma volta completa, um ciclo completo da onda, esse 8πx tem que dar uma volta completa, ou seja, tem que andar 2π radianos. 2π, certo? Então, passa o 8π para o outro lado, você tem 2π sobre 8π, ou seja, um quarto de metro, certo? O que é isso aqui? Um quarto de metro. Comprimento da onda, certo? Esse comprimentozinho aqui, ó, o lambda. Repetindo, quando esse ângulo varre 2π radianos, certo? Esse x, que é uma distância, varre quanto? Um quarto de metro, certo? Esse x é uma distância, é o que está aqui no eixo horizontal, uma distância, certo? Então, ao dar uma volta completa, o coeficiente dá andar 2π, eu completo um ciclo da onda, mas o ciclo da onda corresponde a uma distância de um quarto de metro, ou seja, a um comprimento de onda, 0,25 metros. Certo? Ok? Pronto. Mas se você olhar para essa onda em um ponto x fixo, x igual a 0, olhar para a onda aqui, ó, um ponto x fixo, eu vou aqui na equação e coloco x0. Coloco x0 aqui nessa equação, ó. Eu estou olhando para a onda agora, um ponto x igual a 0 fixo. Colocando 0, fica 4 vezes 0, vezes menos 20t, certo? Aí 20 vezes 2π, aqui está errado, 20 vezes 2 é 40, ó, aqui é 40, está erradíssimo. Menos 40, ó, 20 vezes 2, aqui dá 0, né? Aqui é 40, certo? Então, onda no tempo. Eu estou no ponto fixo, a onda para mim oscila assim, ó, nesse ponto fixo. Eu estou fixo aqui na origem, x igual a 0. Então eu vejo a onda variando no tempo. Por que não no espaço? Ora, eu estou no ponto fixo. Eu estou no ponto fixo do espaço, certo? Então, a onda para mim varia só no tempo, certo? O período da onda. O tempo que passa por mim, uma onda completa. Mesmo raciocínio que eu fiz aqui, ó. Você divide 2π, divide por esse númerozinho aqui, ó. 40π. Aqui, cortando, dá 1 sobre 20. 1 sobre 20 segundos. 1 sobre 20 segundos é o período, tá aqui, ó. É o período da onda, o item B. Certo? Lembrando que cosseno de menos um ângulo é igual ao cosseno do ângulo, né? O cosseno do ângulo. Ou seja, você pode tirar esse menos fora. Cosseno de menos θ é igual a cosseno do ângulo θ. Certo? Cosseno de menos θ é igual a cosseno de θ. Então você pode remover esse sinal menos aqui, ó. Essa onda aqui e essa aqui são a mesma coisa. Certo? O período no tempo divide 2π pelo coeficiente do tempo, por 40π. 2π por 40π dá 1 sobre 20. Aí você acha o tempo que a onda varre um ciclo completo. Como eu estou no ponto fixo do espaço, um ciclo completo é quando passo a onda inteira por mim. Que tempo leva para isso acontecer? 1 sobre 20 segundos, ou seja, o período da minha onda. O período da minha onda. Certo? 0,05 segundos. Esse outro, aqui à esquerda. Expresse a função de onda psi, de xt, a cosseno de kx menos ômega t. Expresse essa função usando a função seno. Ou seja, ele quer que você escreva essa função psi, que está escrita em função do cosseno,
quer que escreva usando o seno, em função do seno, certo? Observe que o argumento do cosseno aqui é kx menos ômega t. Isso aqui tudinho é o argumento do cosseno, né? Que é um ângulo, ok? Eu quero escrever isso aqui como seno. Como é que eu faço? Vamos lá. Aqui eu desenhei aqui em vermelho está a função cosseno. Cosseno de um ângulo θ. Θ, que é o argumento do cosseno, θ que é o ângulo em radiano, certo? Adimensional. Então, em vermelho está o cosseno, certo? Aqui em azul eu desenhei o seno de θ. Então, em vermelho cosseno, em azul seno. Então, observe que aqui são os ângulos, né? Aqui é o θ igual a 0, aqui é o ângulo θ π sobre 2, aqui o ângulo θ π e assim vai. Observe, se você olhar para os gráficos do cosseno e seno, cosseno em vermelho, seno em azul. Se você puxar o cosseno de π sobre 2 para frente, se eu puxar aqui para a direita o cosseno de uma distância π sobre 2 na horizontal, o cosseno vira um seno. Repetindo, o gráfico em vermelho, se eu deslocar ele para frente, uma distância horizontal de π sobre 2, o gráfico em vermelho vira um seno. Ou seja, o cosseno vira um seno se você deslocar o gráfico para frente, na horizontal, de um ângulo π sobre 2, na horizontal, certo? Ou seja, a diferença entre um cosseno e um seno é o argumento, é um ângulo π sobre 2 que você vai acrescentar na fase. O que eu quero dizer é isso aqui, né? Que está escrito aqui, ó. Certo? Eu pego um ângulo aqui qualquer, ó, um ângulo θ aqui, um cosseno, certo? No gráfico do cosseno. O cosseno, que é essa alturazinha aqui na vertical, o cosseno de θ, essa altura na vertical aqui, ó, é igual ao seno, aqui é o ângulo θ mais π sobre 2. Ou seja, a distância entre esses dois ângulos na horizontal é π sobre 2. Ângulo θ mais π sobre 2. O que é essa alturazinha aqui? Está no gráfico do cosseno, é o cosseno de θ, o gráfico vermelho, né? O que é essa alturazinha aqui, ó? Está no gráfico do seno, né? É o seno de θ mais π sobre 2. Os dois são iguais, é o que está escrito aqui, ó. Cosseno de θ, essa altura, certo? É igual ao seno do ângulo θ mais π sobre 2, essa altura aqui, ó. Que ângulo é esse? Na horizontal, θ. Que ângulo é esse bem aqui? θ mais π sobre 2, certo? O cosseno de um é igual ao seno do outro. E eles estão separados de quanto na horizontal? De π sobre 2. Então, aí eu chego nessa formulazinha aqui, certo? Nessa expressão. Ou seja, puxa o gráfico vermelho cosseno para frente de π sobre 2, ele vira o seno. Cosseno de θ é o seno de θ mais π sobre 2. Tá para entender isso aqui geometricamente? Vamos tentar aqui entender essa expressão geometricamente, essa relação, aliás, né, entre seno e cosseno. Aqui eu desenhei um pedaço do círculo trigonométrico, uma parte, só a banda de cima do círculo trigonométrico está desenhada, certo? Aqui tem um ângulo θ, aqui o ângulo θ, aqui nesse ponto A. Ó. Aqui o ângulo θ, certo? E bem aqui no ponto B, o ângulo θ mais π sobre 2. Observe que aqui eu tenho, né, uma diferença de 90 graus entre os dois, né? Aqui 90 graus, ó, certo? Ângulo θ, terminando aqui no ponto A. E aqui o ângulo θ mais π sobre 2. Quem é o cosseno do ângulo θ? Projeto o ponto A no eixo horizontal. Essa setinha aqui em vermelho apontando para a direita. É o cosseno do ângulo θ, cosseno de θ, certo? Mas observe que o tamanho da seta em vermelho apontando para a direita é o tamanho da seta em vermelho apontando para cima. Mas a seta em vermelho apontando para cima é o seno de θ mais π sobre 2. Certo? Como é que eu acho o seno desse ângulo θ mais π sobre 2? Como é que eu acho o seno dele? Projeto o ponto B na vertical. Ou seja, esses dois tamanhos são iguais. Mas esse aqui é o cosseno de θ. Esse na horizontal é o cosseno de θ. Esse na vertical é o seno de θ mais π sobre 2. Certo? Então, desenhei os dois ângulos. θ e o θ mais π sobre 2. θ mais π sobre 2. Cosseno de θ é o comprimento vermelho na horizontal, que coincide com o comprimento vermelho na vertical, que é o seno desse ângulo aqui, ó, θ mais π sobre 2. Observe que esses dois triângulos aqui, ó, esse triângulo na horizontal e o triângulo na vertical são semelhantes. Certo? Eles são semelhantes. Então, as duas setas têm o mesmo tamanho. A seta horizontal é o cosseno de θ, a seta vertical é o seno de θ mais π sobre 2.
É uma maneira de visualizar essa expressão aqui, essa relação geometricamente, né? Então, qual a diferença entre o cosseno e o seno? É uma fase π sobre 2. Puxo o cosseno para frente, ele vira um seno. Puxo de π sobre 2. Isso quer dizer que como é que eu escrevo essa expressão aqui? Essa função aqui. Como é que eu escrevo usando seno? Daqui é cosseno de kx menos ômega t. Como é que eu transformo em seno? É só somar π sobre 2. Ó. Soma π sobre 2. A relaçãozinha aqui, né? A fase, o argumento do cosseno é esse aqui tudinho, que eu tinha chamado de θ, né? O argumento do cosseno. Eu quero escrever usando seno. A amplitude não muda. Troco o cosseno pelo seno. Só lembrar de acrescentar a fase, θ, acrescentar π sobre 2. Certo? Então pronto. Essa aqui é a resposta. Escrevi psi, está escrito em função do cosseno e escrevi em função do seno. Certo? É só somar mais π sobre 2. Ou seja, puxar o cosseno para frente na horizontal de um ângulo π sobre 2, na horizontal, ok? Problema, aqui do lado esquerdo. Compare os comprimentos de onda da nota A, frequência da nota 440 Hz, tocada no ar e tocada na água. Você vai tocar a nota com a frequência dada, nota A, no ar e na água. Velocidade da nota, ou seja, da onda no ar é dada, 343 metros por segundo. Velocidade da onda na água é dada, 1.500 metros por segundo, certo? Então, dou frequência da nota, toco ela no ar e na água. Eu quero que você compare os comprimentos de onda, certo? No ar e na água. Velocidade da onda é lambda sobre t, ou lambda f, né? Lembrando que 1 sobre t é a frequência, né? Então, velocidade da onda é lambda vezes f. E isolo lambda, já que eu quero o comprimento de onda, da onda no ar e na água, né? Depois vou comparar os dois, já que ele quer que eu compare, né? Comprimento de onda, agora essa equação aqui eu trago para cá, ó. Comprimento de onda da nota no ar, da nota A no ar. Velocidade da nota no ar pela frequência. A frequência não muda quando você leva do ar para a água. Então, levei do ar para a água, toquei a nota na água, a frequência não mudou. Velocidade da onda no ar, 343 metros por segundo, informação dada. Frequência, 440 Hz, ou inverso do segundo, né? Que a unidade Hz é o inverso do segundo, né? De maneira que aqui vai dar, cortar 1 sobre segundo corta. Fica só em metros. Fazendo uma continha simples, lambda no ar é aproximadamente 0,78 metros, ou 78 centímetros. Pronto. Isso aqui é o comprimento da onda, da nota A, tocada no ar. Certo? Da onda no ar. Agora vamos encontrar o comprimento na água. Mesma fórmula, né? Lambda é V sobre F. Só é claro que o V que você vai usar é a velocidade da onda na água, né? Na água. A frequência não muda. Do ar para a água, a frequência é a mesma. O número de oscilações por segundo não muda. O que vai mudar é a rapidez, a velocidade da onda. Pronto. Lambda na água, V na água sobre F. Qual é a velocidade da onda na água? Informação dada, 1.500 metros por segundo. Frequência, informação dada, 440 Hz ou inverso do segundo. Corta segundo com segundo, dá o resultado em metros, né? Lambda na água, faço uma continha simples, 3,41 metros, certo? Comprimento da onda no ar e na água. Mas ele quer que você compare os dois. Então você vai dividir um pelo outro, né? Comprimento da onda na água pelo comprimento da onda no ar. Divido um pelo outro, por quê? Porque ele quer que eu compare os dois comprimentos, né? Dividindo dá lambda na água, 341, dividido por lambda no ar, 0,78, 4,37. Isso aqui quer dizer o quê? O comprimento da onda na água é 4 vezes maior do que no ar. Certo? O comprimento da onda na água é 4 vezes maior do que no ar, 4,37, né? Certo? Mas observe que a frequência não muda. Então, toco a nota no ar e na água, a frequência é a mesma. O que muda é a velocidade da onda. Mas se mudou a velocidade e a frequência não muda, muda o comprimento da onda. Certo? No ar é uma coisa, na água é outra. Esse outro problema aqui, lado direito. Dada a onda psi, a onda é isso aqui, né? Encontre sua velocidade e direção de propagação. Observe, eu escrevi aqui a onda, né? Ele quer que eu ache velocidade e direção de propagação. Psi, ela é uma função de y e do tempo, certo? É igual a azão, constante, E elevado a. Isso aqui tudo é o expoente do E. Né? O algarismo neperiano, né? O Azinho, o B e o C são todas constantes, né? Então, azão, Azinho, B e C é tudo constante. As variáveis independentes aqui, as independentes são y e tempo.
Então, isso aqui é uma onda psi que varia com y e com t, certo? Com y e com t. Eu quero achar a velocidade e a direção de propagação. Se você colocar um t igual a zero aqui, observe que fica um y elevado ao quadrado, né? Se eu olhar para essa onda no tempo zero, coloca um t0 aqui, aparece um y elevado ao quadrado, certo? Então, do ponto de vista de alguém que vê a onda em repouso, meu observador Olinha, essa onda tem a cara de uma gaussiana. Eu vou botar uma linha aqui para não confundir, para não dizer que é essa mesma letra aqui, né? Isso aqui é uma gaussiana, ou seja, a forma de um sino. Isso aqui é a onda do ponto de vista do observador que vê a onda paradinha, em repouso, certo? Ou seja, depende só de uma coordenada horizontal, que é y, certo? Pronto, ou seja, ela tem a forma de um sino, uma gaussiana, certo? Se eu fizer essa onda andar para a direita, para a minha direita, com velocidade constante v, a gente viu já em problemas anteriores, né? Você vai trocar essa coordenada y'. Quem é que mede a coordenada y'? A coordenada y' de um ponto qualquer quem é que mede? É o observador O', que vê a onda paradinha, o sino parado, né? Mas do ponto de vista de um observador O, que vê a onda andando para a direita com velocidade constante, basta que ele troque a coordenada y' por y menos vt, onde v seria a velocidade constante da onda, certo? Onda do ponto de vista do O', que vê a onda paradinha, o sino parado. Onda do ponto de vista do O. Basta que o O troque o y' por y menos vt. Y menos vt, certo? Onde v é a constante. Pronto. Se você, na sua onda original, isolar um y, né, menos uma constante vezes t, você consegue identificar a velocidade da onda. Da sua onda original, essa aqui, se você isolar o y menos uma constante vezes o tempo, essa constante vai ser a velocidade da onda, né? Que é o que ele quer, uma das coisas que ele quer, certo? Pronto. Isolando essa constante, como é que eu faço? Observe o expoente do algarismo neperiano. Esse númerozinho aqui que está multiplicado pelo A, entre parênteses, está aqui. Esse termo aqui entre parênteses, eu coloquei aqui, ó. O que é que eu quero fazer aqui? Isolar o y menos uma constante vezes o tempo. Então eu tenho que tirar esse b daqui, né? Porque esse b pode ser um número diferente de 1, né? Tirando o b, coloco b em evidência, certo? Coloco b em evidência. E entre parênteses fica o quê? Y menos c sobre bt. Multiplique b por y, dá o quê? By, né? B vezes c sobre b. Corto o b com b, dá o c, ó. Certo? Mas isso tudo está elevado ao quadrado. Elevado ao quadrado, certo? Ao quadrado. Ou seja, aqui eu ajeito isso aqui, né? Eu coloquei o b em evidência, porque eu quero deixar um y sozinho menos alguma coisa vezes o tempo. O y sozinho menos alguma coisa vezes o tempo. Esse alguma coisa é que vai ser a velocidade. Pronto. B ao quadrado daqui, ó, né? E tudo que está entre parênteses aqui está ao quadrado também. Certo? Então, esse termo que multiplica o A aqui, agora eu troco por isso aqui, ó. Eu troco por isso aqui. Então aqui, a minha onda fica assim, ó. Azão é elevado a menos esse Azinho que aparece aqui. E esse termo aqui todinho eu troquei por esse aqui, ó. Esse aqui, tá aqui. Certo? Pronto. Escrevi a minha onda original de uma forma que aparecesse y menos uma constante vezes o tempo. Essa constante, obviamente, tem que ser a velocidade da onda. Ó. Velocidade da onda. Ou seja, basta que você escreva a sua onda y menos um número vezes o tempo. Ou seja, isole y menos alguma coisa vezes o tempo. Como eu sei que A, B e C é tudo constante, eu sei que isso aqui então é uma constante, né? Que só pode ser a velocidade da onda, né? Então isso aqui é uma onda com velocidade c sobre b, certo? C sobre b, se propagando para a direita, no sentido positivo do eixo y, né? Se propagando assim, né? Para a direita, sentido positivo do eixo y, certo? Por que eu sei disso? Porque tem um menos aqui multiplicando o tempo, ó. O menos, ó. Certo? Y menos uma constante vezes o tempo. Isso aqui é o quê? Onda andando para a direita com velocidade v. Então, nesse problema, basta que você, na sua onda, isole um y menos uma constante vezes o tempo. E essa constante, que você vai ter que descobrir, vai ser a velocidade da onda. Então, onda se propagando para a direita com velocidade v igual a c sobre b. Certo? É esse problema, lado esquerdo. Dada a onda, y é igual a seno de π, que multiplica x menos t. Então, essa aqui é a minha onda, certo?
Item A. Encontre o comprimento de onda, período e velocidade dessa onda aqui. Comprimento de onda, período e velocidade dessa onda. Vamos lá para o item A. Olha, tá aqui a onda, né? Como está escrito lá, né? Vamos escrever essa onda dessa forma aqui. Seno de kx menos ômega t. Y é igual a A, seno de kx menos ômega t. Onde o K é o número de onda, 2π sobre lambda, e o ômega é a frequência angular, certo? Se você comparar essa formulazinha aqui, né? Essa formulazinha aqui que a gente já viu, com a equação da onda, a onda do problema, certo? Coloca o π para dentro, ó, πx, ó, πx, π vezes t. Se você comparar duas equações, observe que o K, que é o número que multiplica o x, é π, certo? É π. O número que multiplica o x, então, é π, né? Na formulazinha, né? O número que multiplica o x, π. Então, o K, que é 2π sobre lambda, é igual a π. Daqui você tira o lambda, né? Multiplica aqui em x, né? Multiplica em x, corta o π com o π, lambda igual a 2 metros. Então, a sua onda tem comprimento 2 metros, certo? Agora, ele pede também período. Ele pede o período, né? Se você olhar para a equação da onda e comparar com a kx menos ômega t, observe que frequência angular é o número que multiplica o t, o ômega. Mas o ômega aqui, ó, é π, ó. Quem é que multiplica o t aqui? π vezes t, ó, é π, certo? Então, o ômega é π. O ômega, que é 2π sobre o período, é igual a π. Quem é ômega? O número que multiplica o t é π, né? Mas o ômega é 2π sobre o período, 2π sobre o tzão. Pronto. Aí nessa formulazinha aqui, né, nessa igualdade, você multiplica em x, corta o π com π, dá t igual a 2. Então, tempo de uma oscilação é 2 segundos. Comprimento da onda é 2 metros. Né? É fácil calcular a velocidade. O item A, né? Velocidade, né? Velocidade é o comprimento de onda sobre o período. Certo? O comprimento de onda é 2 metros. E esse comprimento leva 2 segundos para passar por você, que é o período. 2 sobre 2, 1 metro por segundo. Então a sua onda tem velocidade 1 metro por segundo. Certo? 1 metro por segundo. Velocidade, período, comprimento de onda. Certo? Item B. Item B. Faça o gráfico em t igual a 0, t igual a 1 e t igual a 2 segundos. O gráfico da funçãozinha aqui, né? T igual a 0, tá aqui, t igual a 0, t igual a 1 e t igual a 2 segundos. Vamos começar com t igual a 0. Você vai na equação da onda, coloca o t0. Fica a y igual a seno de πx, tá aqui, ó. É só colocar o t0 na equação da onda. Item B, gráfico em t igual a 0. Tá aqui a equação do gráfico, certo? Agora o gráfico. Na horizontal coloca o x, na vertical a y, que oscila entre mais a e menos a, ó. O gráfico em t igual a 0, certo? O comprimento de onda, eu destaquei aqui em vermelho mais escuro, eu destaquei aqui um comprimento de onda, que é quanto? 2 metros, certo? Eu destaquei aqui em vermelho escuro, um comprimento de onda 2 metros, né? O tracejado é a continuação da onda, certo? Então, aqui é a onda em t igual a 0, certo? Observe que você encontra o comprimento dessa onda, certo? O comprimento dessa onda dividindo 2π pelo coeficiente do x, que é π. Dividindo 2π pelo coeficiente do x, você acha o comprimento da onda. 2π dividido por π, 2. 2, ó. O comprimento da onda. Certo? Agora vamos desenhar a onda em t igual a 1. Continuação do item B. t igual a 1. Você vem na fórmula, coloca o t igual a 1. Certo? Fica sem a seno de π, x menos 1. Tá aqui, ó. Essa é a fórmulazinha. Como é que eu desenho o gráfico disso aqui? Como é que eu desenho o gráfico? Observe que no tempo igual a 1, a onda andou que distância na horizontal? Esse pedaço que eu destaquei andou que distância na horizontal? Ora, se ela viaja 1 metro por segundo e tem comprimento 2 metros, ela viajou metade de um comprimento, né? Certo? Em um segundo. Repetindo. Se a sua onda viaja para a direita com velocidade 1 metro por segundo, 1 metro por segundo, e tem comprimento 2 metros, então ela viajou em um segundo metade do comprimento. Então esse 1 metro aqui é metade do comprimento da onda. Então 1 segundo a onda viaja metade de um comprimento. Certo? Então essa onda aqui viajou metade do comprimento. Ela viajou 1 metro. Essa que eu destaquei aqui em vermelho. Andou para frente 1 metro. Então, desenhando ela para frente 1 metro. Tá aqui ela, ó. Agora, ó. Andou para frente 1 metro. Ó. Aqui, ó.
0, 1 metro, 2 metros. Então, esse pedaço aqui da onda agora está para frente de 1 metro. Está aqui a onda. Ó. Deslocou na horizontal de 1 metro. Aí eu continuo entracejado o gráfico para trás, né, e continuo aqui para frente. Certo? Então, esse pedaço, 1 segundo depois, andou para frente 1 metro. Ok? Então, observe que ele quer o gráfico da função em t igual a 1. Em t igual a 1. Coloco o t igual a 1 aqui, é o gráfico dessa equaçãozinha aqui. Certo? Mas 1 segundo depois, já que a velocidade da onda é 1 metro por segundo, ela andou metade de um comprimento. O comprimento da onda é 2 metros. Então, em 1 segundo, ela anda metade desse comprimento, já que a velocidade é 1 metro por segundo, né? Então, puxa a onda de 1 metro. Pronto, o gráfico é esse. A onda no tempo 0, deslocada de 1 metro. Gráfico no tempo 2, o outro pedaço do item B. Gráfico no tempo 2. Observe que a cada segundo que passa, ela anda meio comprimento de onda. Se a velocidade dela é 1 metro por segundo, então, a cada segundo que passa, e ela tem comprimento 2 metros, ela andou metade do comprimento, né? Lembrando que esse 1 metro aqui é metade do comprimento da onda. Ela anda metade do comprimento a cada segundo. Então, primeiro segundo, você puxa ela mais 1 metro. Pronto, né? Ela estava aqui, ó, entre 1 e 3, agora está aqui, ó, entre 2 e 4. Certo? Está aqui a onda entre 0 e 2. 1 segundo depois andou metade do comprimento, ou seja, 1 metro. Está aqui agora entre 1 e 3. Mais 1 segundo depois, está aqui, ó, entre 2 e 4. Certo? Andou metade do comprimento. Pronto, os gráficos em T0, T1 e T2. Certo? É só ir deslocando 1 metro em 1 metro. Aqui puxa 1 metro para frente, aqui para cá puxa 1 metro para frente. Pronto. Agora o item C, o último item. Encontre a diferença de fase entre dois pontos separados de 3,5 metros ao longo do eixo X. Pego 2 pontos na onda separados de 3,5 metros ao longo do eixo X. Encontre a diferença de fase. Aqui é a equação da onda. Fase é tudo isso aqui, todo esse argumento do seno. Certo? Vamos pegar duas distâncias aqui, x1 e x2. A separação aqui, entre essas duas distâncias, é os 3,5 metros. Ou seja, x2 menos x1 é 3,5 metros. Certo? Pronto. Agora vamos vamos escrever a equação da onda quando x é x1. É só trocar o x por x1, né, na fórmula. Troca o x por x1. Πx1 menos πt. É claro, estou olhando para os dois pontos no mesmo tempo t, né? Então eu vou usar na fórmula no mesmo tempo t. Então, aqui é a fase da onda quando x é igual a x1. Aqui é a fase da onda quando x é igual a x2. Vou na equação da onda, troco o x por x1, depois troco o x por x2. E uso o mesmo tempo t, porque eu vou olhar para os dois pontos, é óbvio, não vou olhar em tempos diferentes. Eu vou olhar no mesmo instante t, né? No mesmo instante t. Pronto. Isso é φ1, isso aqui é φ2. Isso aqui são as fases. Argumento do cosseno. Encontra a diferença de fase, ou seja, ΔF, diferença entre φ2 e φ1. Diferença de fase, φ2 e φ1. Quando a separação entre as ondas for de 3,5 metros. Ou seja, x2 menos x1, x2 menos x1 for 3,5 metros. Pronto. Aí φ2 você troca por πx2 menos πt. πx2 menos πt. Menos φ1 troca por πx1 menos πt. φ2 menos φ1. Agora ajeita isso aqui, né? πx2 menos x1 e os t cortam. πt corta com πt. Aqui é menos e aqui é mais π vezes t. Fica πx2 menos x1. Mas quanto é x2 menos x1? A separação entre as ondas na horizontal. 3,5 metros. Troca x2 menos x1 por 3,5 metros. 3,5 metros π. Pronto. Isso aqui é a diferença de fase distância na posição x1, fase na posição x2. Diferença de fase é φ2 menos φ1. Isso aqui é a diferença de fase quando a separação na horizontal é de 3,5 metros. Pronto, é o item C. E é só isso.